Olá, preciosas! Tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, para mais um devocional da semana. E eu espero que hoje você venha meditar comigo nessa passagem e que essa passagem venha fazer de alguma forma alguma diferença na sua vida. Hoje nós vamos estar meditando na passagem onde é falado, que é em Juízes 13, versículo 5, mas nós vamos também dar uma passagemzinha rápida pelo 14 também, pelo capítulo 14, né? Então vamos lá falar um pouquinho sobre o que Deus tem para nossas vidas hoje. A palavra do Senhor diz assim, Juízes 13, versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terá um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Vocês já pararam para pensar o que está por trás da desobediência de Sansão? Não, né? Então vamos embora para cá, que hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos então para lá. Hoje nós vamos entender um pouquinho, mais a fundo um pouquinho dessa história, porque ela não é só sobre Sansão, ela também é sobre eu e sobre você que está aí do outro lado, viu? Vamos entender um pouquinho essa questão de quando o povo planta, ele colhe. Assim, quando nós plantamos, nós iremos colher o fruto daquilo que nós plantamos. Para você entender melhor, naquela época lá, os israelitas estavam fazendo o que Deus repudiava, tudo que abominava a Deus, aquele povo estava fazendo. Todos os pecados que você imaginar, aquele povo estava cometendo. E aí, por isso, a Bíblia diz que o Senhor permitiu que eles fossem entregues nas mãos dos filisteus. Ou seja, o povo estava sofrendo por conta do que eles mesmos fizeram e eles estavam colhendo aquilo que eles mesmos plantaram. E eu já começo dizendo hoje para você, tem sofrimentos que nós passamos na nossa vida que ele não é ataque do inimigo, é consequência da nossa desobediência. É isso mesmo. Mas ali, esse capítulo ele conta que havia uma promessa ali para Manoá, porque a sua esposa era estéril. E essa história conta a visita que ela teve do anjo do Senhor. Então vamos conhecer um pouquinho sobre Manoá. Nesse tempo, havia lá um homem chamado Manoá, que era da tribo de Dan. Ele tinha uma esposa que era estéril, mas um dia o anjo do Senhor apareceu para aquela mulher e disse: ela iria engravidar e dar à luz a um filho homem. E esse filho seria um presente de Deus para eles. E aqui que vem o detalhe. Não era uma criança comum que ela ia gerar. Era uma promessa de Deus. Aquela criança seria fruto de uma promessa de Deus. E ele seria narizeu, assim como o anjo já adiantou para a mãe. E tanto a mãe quanto ele deveriam seguir algumas regras, enquanto ela estivesse grávida e depois que ele nascesse. As regras do nazirense incluíam não comer nada derivado de uva, seja vinho, seja suco, nem nada da videira, não podia. Ele não podia, depois que ele nascesse, cortar o cabelo e não podia tocar em cadáveres, nem se aproximar. E o anjo deixou tudo isso claro para o pai e a mãe. E quando ele falava de cadáver, incluía tudo, e inclusive o pai e a mãe. Se eles viessem a morrer, ele não podia nem chegar perto, muito menos tocar. A Bíblia diz que que Sansão nasceu, o Senhor o abençoou assim como ele tinha feito a promessa dele. E aí, quando que foi que começou a queda de Sansão? Quando Sansão não aceitava limites. Um certo dia, Sansão foi até uma cidade vizinha chamada Tina, vamos abreviar, Tina, e lá havia uma mulher filisteia. E ele se apaixonou pelaquela mulher de primeira vista. Em Juízes 14:3 fala assim, porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher de filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão, a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada a meus olhos. E aí, em Juízes 14:3, mostra que o pai e a mãe de Sansão não estavam de acordo com a escolha que ele tinha feito. Mas Sansão disse algo diretamente para eles, toma esta por minha mulher, porque só esta me agrada. Ele falou exatamente assim. E aí, nós percebemos aqui que
Sansão nem dá chance para os pais interferirem. Ele não queria conselho, ele quer permissão. Ele não pediu, ele já impôs a permissão. E quando não tem permissão, ele faz assim mesmo, né? Ele queria a permissão dos pais, os pais não concordaram, mas mesmo assim, ele foi lá e fez o que ele queria. E isso era muito sério naquela época, até nos dias de hoje, né? A gente se frustra quando a gente fala para um filho, fala conosco alguma coisa, a gente vai lá e dá a nossa opinião, mas eles parece que ficam cegos e querem fazer aquilo ali e acabam se dando mal depois, né? Então, naquela época era muito pior isso. Um filho, ele precisava respeitar os pais. A opinião dos pais tinha, assim, um grande peso. E principalmente quem? Sansão. Sabia que isso era contra a lei de Moisés naquela época. E então aqui a gente já aprende algo com isso que aconteceu. Sansão, ele não era só desobediente a Deus, ele era desobediente dentro da sua casa, ele não seguia as regras que os seus pais impunhavam para ele, né? Que os pais colocavam para ele ali. Ele não respeitava nem a Deus, né? Nem aos pais e o pior, nem a Deus. E aí, Sansão, ele infelizmente foi criado sem limite, né? E refletindo nessa história, a gente pode perceber que Sansão, ele era fruto de uma promessa, ele era amado incondicionalmente pelos seus pais, porque seus pais sonharam por muito tempo em ter um filho, e é aqui que entra uma verdade dura para os dias de hoje nas nossas vidas. Sansão pode ter sido criado sem limite, porque quando os pais deram opinião sobre o casamento, algo que ele deveria ter respeitado, ele simplesmente ignorou. Ele deveria respeitar não só por causa dos pais, mas por causa do Deus de Israel a qual eles serviam, né? O Deus que aquela família dele servia. E mesmo assim, ele fez o que não devia, sem pestanejar. Então, nós vemos que a desobediência em séries, né? Ela acaba quebrando o voto com Deus e ainda envolve os outros. Como assim? Sansão, ele fez inúmeras coisas erradas a vida toda. Em um momento da história, quando ele foi lá na cidade vizinha se encontrar com aquela filisteia, ele foi e matou um leão, né? Ali. Depois, quando ele volta para poder se casar, ele vai até a carcaça do leão. E aí, dentro da carcaça do leão, havia mel. E o que Sansão foi e fez? Ele pega o mel, ele come o mel e ainda dá para os seus pais. Já pensou? Mas Sansão era narizeu, né? Vamos voltar lá e relembrar. Sansão era narizeu. Ele não podia nem tocar no cadáver. Ele ficaria impuro por causa desse ato. Isso era lei. E está lá em número 6, se vocês quiserem depois meditar, dar uma olhada lá. Está lá sobre os votos que os narizeus deveriam seguir. E é aqui onde a história fica mais pesada ainda. Sansão, ele não apenas desobedece, ele desobedece sem ter temor algum. Ele não respeita a autoridade, nem a autoridade dos seus pais e nem a autoridade de Deus. Então, quem negligencia regras paga um preço altíssimo, gente. E isso é o que eu quero falar com você aí do outro lado. Quando a gente negligencia as regras, as ordens, os limites, aquilo que deve ser seguido, a gente paga um preço muito alto lá na frente, infelizmente. E muitas vezes um preço que poderia ser evitado. Sansão, ele morreu de uma forma cruel. Se vocês quiserem, continue lendo aí o capítulo de Números que vocês vão ver. E a Bíblia diz algo assustador. O Espírito do Senhor se retirou dele. Imagina só. E hoje eu te pergunto, você quer chegar no ponto em que Deus precisa se afastar para você aprender? Não espere sofrer para reconhecer que você precisa de Deus, porque sem Ele a gente não tem força, a gente não tem direção, a gente não é nada. Então, nós temos que impor limites, não só na nossa vida, mas nas vidas dos nossos, porque nós temos que criar pessoas fortes. E aqui entra um ensinamento muito, muito necessário para os dias de hoje que nós estamos vivendo, para os dias atuais. Deus impõe limites. E quem é pai, quem é mãe, também precisa impor limites sobre os seus filhos. Se você quer criar pessoas fortes, filhos fortes, homens fortes, filhos preparados para o mundo, você precisa entender. Nem sempre você vai estar do lado dele ou do lado dela a vida toda. Nem sempre você vai conseguir protegê-los. Mas se desde criança você mostrar o caminho, ensinar que deve ser obediente,
corrigi-los quando necessário e orientá-los, sem dúvidas, eles serão grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus e grandes seres humanos. Então hoje eu trago 2 reflexões para nossas vidas, para que nós possamos guardar no nosso coração. Como você tem reagido diante de críticas e correções? Você aceita, você olha para dentro de si e reconhece que precisa mudar? Ou você é como Sansão, impulsivo, orgulhoso, resistente, se faz de cego, se faz de surdo, né? E sempre achando que está certo. Sansão, ele só reconheceu isso no último momento. Então hoje eu falo para você, não espere esse último momento chegar. E outra reflexão que eu quero trazer para você, e para mim também, né? Nós temos criado pessoas fortes, e aqui eu falo, né, com você que é pai, você que é mãe, você que é líder, você que é um pastor, uma pastora, você que é responsável por alguma coisa. Você tem criado pessoas fortes? Você tem ensinado como deveria ser? Ou você tem feito do jeito mais fácil? Finge que não tá vendo e tá tudo bem. Você tem criado pessoas com autorresponsabilidades, com temor, com limites, com obediência, onde você dita uma regra dentro da sua casa, porque você vê que aquilo não está normal, que aquilo não é o certo a fazer, ou você está formando pessoas sem nenhum tipo de estrutura de responsabilidade, principalmente estrutura espiritual. Então, hoje eu quero que você reflita sobre isso e peço ao Senhor que venha falar no fundo do seu coração e não deixar que nós venhamos caminhar para um destino de dor por causa da desobediência. Que ele venha tirar de nós neste dia de hoje a resistência à correção. Nos ensina a ouvir, obedecer e viver em temor. Eu peço ao Senhor também, por cada um de nós que somos pai, que somos mães, que somos líderes, pastores, né? Para dar força, sabedoria e discernimento para ensinar do jeito que o Senhor quer. Que nós possamos criar e formar filhos, pessoas fortes, pessoas firmes e, acima de tudo, obedientes e cheios do Espírito Santo. E isso começa dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa, nós somos pai e mãe, nós somos a autoridade. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos que nem tudo é como eles querem, né? Nós temos que impor limite em tudo. Em questão de horário, em questão de alimentação, em questão de amizade, em questão de tudo. Nós temos que impor limites. Não é normal. Você sabe que aquilo não é normal que está acontecendo, mas você tem escolhido o quê? Fingir que nada está acontecendo. Não faça isso, porque lá na frente você vai chorar, você vai se lamentar, porque agora é o momento para você corrigir, ensinar, mostrar que ele tem que obedecer, que ela tem que obedecer, porque depois vai ser tarde demais. Depois que eles estão criados, é muito difícil mesmo, né? Então, para nós finalizarmos isso, guarde isso dentro do seu coração. Sansão, ele não caiu de uma vez, ele caiu foi aos pouquinhos. Ele foi ignorando, né, os conselhos, ele foi ignorando limites, ele foi ignorando correção, ele foi ignorando Deus, até que chegou o dia em que ele achou que estava tudo bem, e não estava. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor se afastou dele, e hoje Deus está falando comigo, com você, nos trouxe aqui, nesse encontro, para dizer para nós que não negocie a presença dele conosco, não brinque com a graça dele, não trate como pequeno aquilo que ele chamou de sério, porque quando você perde a esperança, você pode até continuar tendo aparência, mas não tem mais força. Então hoje é o dia de voltar, de refletir sobre isso, voltar para a obediência, voltar para o temor, voltar para corrigir o que está errado dentro da nossa casa, do nosso ministério, e voltar para a presença do Senhor. E hoje eu declaro que Deus vai transformar sua vida, sua casa, seus filhos, seu ministério e a vida de muita gente através da sua decisão de obedecer. Amém? Que o Senhor possa ter falado do seu coração. Desejo que sua semana seja abençoada e que você reflita bastante sobre isso. E nós se vemos na próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus.